Está começando mais um Filosofia no Cotidiano. No programa de hoje vamos dar continuidade ao ciclo O Sentido Filosófico do Trágico. Olá, professora Maria Lúcia, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite de estar aqui com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre o filósofo Schopenhauer e o trágico nessa sequência de programas de vocês. Nossa convidada é a professora doutora Maria Lúcia Melo Oliveira Cacciola. Possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo e também é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC São Paulo. Atualmente é presidente da Sociedade Schopenhauer do Brasil e também coordenadora do grupo Schopenhauer da Unpof, além de ser coordenadora de um grupo de estudos de filosofia alemã que vai completar 20 anos de encontros e discussões. Além, é claro, de ser professora aqui da Universidade de São Paulo. Professora, para iniciarmos nosso bate-papo, gostaria que a senhora explanasse para nós, em linhas gerais, o percurso intelectual do Schopenhauer e também nos colocasse um tema que me parece ser central na filosofia dele, que é a questão do querer, ou a questão da vontade. Eu gostaria de explanar algo sobre a filosofia de Schopenhauer em linhas bastante gerais. Sim. Você pegou bem o ponto central, que é a filosofia da vontade, né? Sem dúvida nenhuma, a vontade é o centro da filosofia de Schopenhauer. E quanto ao percurso dele, Schopenhauer foi alguém que começou pelo estudo das ciências, né, da biologia, da fisiologia, ciências ditas exatas hoje em dia, né, e depois se encaminhou para a filosofia, né. Ele morou foi professor da Universidade de Berlim por muito pouco tempo, ao mesmo tempo que o Hegel, né. Até a anedota aqui, parece que é verídica, que o Hegel tinha uma sala muito cheia, enquanto que Schopenhauer tinha pouquíssimos alunos, né? Mas essa experiência universitária dele durou pouco, porque ele foi um grande crítico da filosofia universitária. Ou porque a experiência durou pouco, ou porque a crítica dele à filosofia universitária quase que o impedia de exercer esse métier contento. Mas a ideia dessa influência grande das ciências, da filosofia de Schopenhauer e no mundo como vontade de representação tem que ser levada em conta também, né? Desde que um dos textos, A Vontade na Natureza, vai trabalhar a biologia, as ciências naturais, né? Tendo em vista essa metafísica da vontade, que é o que Schopenhauer chama de uma metafísica imanente. Né? Imanente porque ela trata do mundo como vontade e como representação. Então essa vontade não é algo transcendente que nós temos que buscar. Não, justamente Schopenhauer nos explica que em filosofia não se podem fazer as perguntas transcendentes, mas elas não têm um sentido. Elas são destituídas do sentido. Trata-se de explanar algo sobre o mundo. Se tem que, enfim, é o mundo que está em questão, o mundo visto a partir do sujeito, isto é, o mundo como minha representação, né, a representação do indivíduo que conhece, e o mundo como vontade, isto é, como manifestação dessa força, desse impulso, que o Schopenhauer chama de Trieb, né? Drang, também, que é ímpeto, né? Como nós temos no Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, movimento romântico na literatura. Né? E esse ímpeto, essa força que não tem fim, não tem um fim determinado, não tem telos, né?
não tem um fundamento, ela é sem fundamento, sem uma finalidade, é que é a vontade que permeia, que está presente, ela se manifesta no mundo. O mundo é a manifestação dessa vontade. Mas esse mundo só pode ser conhecido, por um lado, como representação de um sujeito cognoscente. Né? E, por outro lado, como sentimento do próprio corpo, que é onde a vontade se manifesta. Então, aí a imanência da filosofia de Schopenhauer. Né? Uma filosofia que deixa o transcendente de lado e é uma filosofia profundamente ateísta, segundo um dos melhores comentadores do Schopenhauer, que é, brincando um pouco, o Nietzsche. Né? Então, para Nietzsche, ele vai dizer o Schopenhauer é um decidido ateísta. Né? Então, não é possível pensar o mundo a partir de nenhuma entidade transcendente. É aquilo que realmente emana de nós para o mundo e... exatamente. Nós estamos no mundo, o mundo está em nós. Isso é uma... E, pô, professor, é importante essa questão porque às vezes as pessoas confundem, né? Schopenhauer sempre vem de um lado mais transcendente do que imanente. Né? Isso é importante ficar claro. E, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma ligação aí, a senhora comentou de Hegel, né? Que ele deu aula no mesmo período. Schopenhauer e Hegel deram aula no mesmo período, mas eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco essa ligação entre Schopenhauer e Kant, se é que há, onde está essa... É muito profunda. Para Schopenhauer, Kant era o grande mestre, né? E Kant precedeu Schopenhauer 100 anos, né? E o Schopenhauer gostava de dizer que entre ele e Kant nada aconteceu. Evidentemente, uma ironia em relação aos outros filósofos da época. Foram muitos em 100 anos na Alemanha. Né? E ele dizia, eu sou o discípulo fiel a Kant. Embora, na crítica da filosofia kantiana, né, que é um adendo ao mundo como vontade de representação, a gente possa notar que a crítica dele a Kant também é muito forte. Ele pretende corrigir os erros do grande mestre, do gênio. Mas em Kant tem uma primazia da razão. Sim, e Schopenhauer justamente vai inverter isso. Isso é o ponto principal. A virada schopenhaueriana, como diz o comentador Cassirer, né, o bastante conhecido, que esse é um momento fundamental de Schopenhauer, essa virada em que a razão e a vontade invertem os papéis. O senhor poderia explanar um pouco mais essa virada para nós? A vontade tem a primazia sobre a razão, porque a razão seria uma espécie de instrumento da vontade. Como o corpo é a objetivação, é constituído de vontade, né? A razão seria localizada, vamos dizer assim, no cérebro, né? E ele chega a dizer isso para escândalo dos kantianos, né? Há uma localização dos a priores kantianos, ele diz, eu descobri onde ficam os a priores kantianos, no cérebro. O cérebro é uma parte do organismo, portanto, ele é constituído pela vontade, não é? Como corpo. Não é? E ele vai dizer, inclusive o filósofo não é nenhuma cabeça alada, não é? Sem corpo. O filósofo é um indivíduo, então ele é sujeito de conhecimento e corpo. Não é? E com isso não vamos falar que o Schopenhauer é um irracionalista, como é bem dito por aí, bem conhecido, bem, enfim, divulgado. Né? A razão é importantíssima para o Schopenhauer, só que ela tem um papel secundário em relação a esse tribo, a esse impulso. Né? Então, a razão, sem a razão, não há sociedade, não há filosofia, não há, enfim, Estado, enfim, não há nenhuma instituição possível e nem a linguagem. A razão... Não teria como sistematizar as uma palavras sem... são os conceitos, né? E são racionais. Seria impossível a comunicação entre os humanos, e, aliás, ele diz que
o que caracteriza o homem é a razão, né? Em face dos outros animais. E quanto aos outros animais, ele vai dizer, bom, eles têm entendimento. Eles podem compreender, por exemplo, a lei da causalidade. E aí ele exemplifica com o poodle dele que via a cortina sendo puxada e sabia como era, conhecia o mecanismo do puxar os cordões da cortina. Ele sabia que quando os cordões fossem puxados, a cortina se abriria. Isso é um exemplo que o Schopenhauer dá para o entendimento dos animais, né? Então, essa ideia de uma distância muito grande entre o homem e os animais também não faz sentido na filosofia de Schopenhauer. E aí, é claro, o que iria sistematizar os nossos conceitos, a nossa linguagem é a nossa razão. linguagem. Nisso o homem se destaca e a característica dele é a racionalidade, né? Mas também ele é um organismo, faz parte do mundo orgânico e, como tal, é um animal como os outros, né? Então, animal racional, portanto, voltando um pouco a Aristóteles. Aristóteles. Em palavras mais, vamos dizer assim, como posso dizer, mais suaves, vamos dizer, até para o nosso público entender um pouquinho. Então, a razão seria como uma espécie de filtro desse impulso? Seria mais ou menos essa a ligação? Eu vou te dar um exemplo, assim, que a razão, então, você recebe as impressões intuitivas do mundo através das as representações intuitivas, e a razão como que filtra essas representações intuitivas, dando a elas a generalidade necessária para você poder dar nomes às coisas, né? Então, cada coisa que você nomeia, né, você generalizando. Sim.